Agora a gente vai conversar ao vivo com Ricardo Aurélio, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Oi, Ricardo, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Ricardo, ontem o sindicato divulgou uma nota, repudiando a demissão de alguns superintendentes que foram demitidos. Eu queria entender um pouquinho melhor quantos superintendentes foram demitidos e também quando que essas demissões aconteceram. Até agora foram exonerados 2 superintendentes federais do Rio de Janeiro e da Bahia, e a preocupação nossa é que as exonerações ocorrem por divulgação, por questões relacionadas à eleição na Câmara dos Deputados, da presidência da Câmara, e preocupa bastante o fato de que não haver um processo de meritocracia para a escolha dos cargos, os cargos que são importantes no momento em que o agronegócio segura a economia brasileira. E essas demissões aconteceram na Superintendência Federal de Agricultura da Bahia e também do Rio de Janeiro, é isso? Até o momento, sim, essas 2 superintendências é que nós temos a informação e já concretizada porque foram publicadas no Diário Oficial. Perfeito. E o senhor estava falando que preocupa essa questão da meritocracia, né? Como que esses cargos de superintendentes, como que essas pessoas chegavam a esses cargos? Como que se dava essa escolha? Então, ultimamente, a escolha tem sido por indicação política. Havia um decreto que foi revogado no início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019. Esse decreto previa a ocupação dos cargos de superintendente por critérios meritocráticos, que envolviam serem servidores do quadro efetivo do Ministério da Agricultura, possuírem formação superior, possuírem também experiência e apresentarem um plano de trabalho, além de terem um mandato de 2 anos, prorrogável por mais 2. Isso tudo fruto de um trabalho criado pelo próprio Ministério da Agricultura em enfrentamento à Operação Carne Fraca, que mostrou tantos problemas e tantos desvios de corrupção no Ministério da Agricultura. Ricardo, aqui comigo... Ao revogar esses decretos, criou um problema que passou a ser indicação política para todos os cargos de superintendentes. Perfeito. Aqui comigo no estúdio está também o apresentador e repórter Thiago Berraich. Thiago, boa tarde. Oi, Nicole, boa tarde a todos. Seu Ricardo, mais uma vez, obrigado por atender aqui a Jovem Pan. E só para a gente poder compreender melhor o caráter dessas demissões. E então, esses funcionários não são pessoas que passaram por concursos do Ministério, é isso? Eles ocupavam cargos de confiança. Exatamente, são cargos de confiança. Com essa revogação do decreto em janeiro de 2019, a indicação passou a ser praticamente política, exclusivamente política, nos cargos de superintendente. Nossa preocupação é que o passado já demonstrou que quando você tem as indicações políticas sem critérios meritocráticos, podem comprometer muito os serviços, e a Operação Carne Fraca mostrou isso com, infelizmente, prisão de ex-delegados, ou na época, então, ex-superintendentes federais de agricultura. Claro, e para a gente poder compreender também qual que era a função deles nessa cadeia de investigações também, o senhor cita muito a Operação Carne Fraca, nós nos recordamos há alguns anos, 2018, ainda na gestão de Michel Temer, quando explodiu a denúncia de irregularidades em carnes, com carnes que estariam até adulteradas. De que forma que eles vinham trabalhando nesse sentido para apurar possíveis irregularidades? Então, o Ministério abriu e fez aquilo que cabia ao Ministério, que são as ações corretivas. Abriu processos administrativos, trabalhou em estreita colaboração com a Polícia Federal e com os órgãos de investigação, e tem adotado aquilo que é importante. Aqueles que têm sido considerados responsáveis pelas ações têm sido demitidos no Ministério e estão respondendo também a processos criminais. Essas ações, elas também desencadearam a necessidade de que os superintendentes fossem feitos por critérios meritocráticos. Foi criado um grupo de trabalho, um grupo oficial pela Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, onde esse trabalho levou a esses critérios que eu apresentei de uma maneira rápida, onde os candidatos formariam uma lista tríplice e o ministro da Agricultura, ou a ministra, no caso atual, poderia escolher livremente entre essa lista tríplice, mas baseado nesse processo de seleção, que infelizmente
foi revogada em janeiro de 2019. E uma última questão da minha parte, o que pode acontecer com as investigações e com o trabalho efetivo? Porque se você coloca pessoas, como o senhor está dizendo, pessoas que não têm o perfil técnico, mas sim um perfil político para agradar e, enfim, é uma coisa que na administração, em qualquer nível, existe, mas o que pode acontecer para a área da agricultura no país com essas trocas, com essas mudanças? Eu acho que o principal impacto é que toda vez que há troca, você começa novos projetos dentro da área que foi substituído. Então, você corta efetivamente projetos que vinham sendo desenvolvidos, a equipe que está sendo formada e o compromisso que tem mesmo. Então, Tiago, por exemplo, quando ocorre uma troca, vai ocorrer, em consequência, provavelmente, troca dos auxiliares diretos de administração. Então, projetos podem ser perdidos e nós estamos falando do agronegócio responsável pela economia brasileira em funcionamento mesmo em época de pandemia. Todos os nossos colegas, auditores fiscais federais, a equipe do Ministério da Agricultura, trabalhamos o tempo todo nesse período de pandemia, sem estar afastado, sem estar isolado, dentro dos frigoríficos, nos portos e aeroportos, nos laboratórios, e mantendo a atividade econômica em dia, em pleno funcionamento no país. As trocas podem impactar até que ocorra nova formação de equipe, novos projetos, num momento tão crucial. E, Ricardo, vocês chegaram a falar com o Ministério da Agricultura, a passar essa demanda para eles a respeito dessas indicações políticas, e qual foi o retorno do Ministério em relação a essa demanda? Então, essa é uma reivindicação histórica nossa, do nosso sindicato. No ano passado, em 2019, esse assunto foi tratado pela diretoria do sindicato com a ministra Tereza Cristina também, mostrando que mesmo com a revogação do decreto, outros critérios meritocráticos poderiam ser adotados. Mas acreditamos que, por tudo que o país está passando nesse momento, tem as dificuldades políticas envolvidas e não é fácil adotar, então, os mecanismos de escolha profissionais. Mas esses mecanismos são uma salvaguarda para que todas as atividades que envolvem a agricultura brasileira hoje possam dar uma resposta adequada para a sociedade brasileira.